Vamos falar do Campeonato Paraense, o Bamparazão 2017. Vamos conferir agora na tela os resultados de mais uma rodada, a 7ª rodada do Campeonato Paraense. Aí estão os resultados. Paragominas 1, São Francisco 1, Remo 2, Pinheirense 0, São Raimundo 4, Castanhal 2, Águia meia dúzia, Cametá 1, Paysandu 1, Independente 0. A classificação apresenta no grupo A1 a liderança do Paysandu com 15 pontos, em segundo o São Raimundo com 13 e, pelo visto, os dois estão se encaminhando para fazer uma semifinal. Em terceiro, Paragominas com 7, em quarto, Pinheirense com 5 e em quinto, Cametá com 5. Neste momento, o Cametá seria o rebaixado, mas a briga está grande aí entre os três. No grupo A2, o Remo com 17 pontos é o primeiro colocado e o Independente com 14 é o segundo também. Parecem já garantidos na fase semifinal e o confronto entre os dois, em ida e volta, deverá acontecer mesmo em Belém. O Independente quer jogar em Belém mesmo quando mandante na fase semifinal. Terceiro, o Águia com 8, quarto, Castanhal com 8 e em quinto, São Francisco com 4. Neste momento estaria rebaixado o São Francisco, mas ainda há 3 rodadas aí para tentar escapar. Próximos jogos, a 8ª rodada vai começar no sábado, às 4 da tarde, no Parque do Bacurau. Teremos Cametá e Castanhal, no dia 18, portanto. No mesmo dia, Independente e Pinheirense vão se enfrentar no Navegantão às 5 da tarde. No domingo, dia 19, o Remo recebe o São Raimundo, choque de invictos, hein? No Mangueirão, domingo, 4 da tarde. Na terça-feira, dia 21, terça-feira da outra semana, São Francisco e Paysandu vão jogar no Barbalhão às 20h30. E na quarta-feira, fechando a 8ª rodada, no dia 22, teremos Águia e Paragominas lá no Zinho Oliveira a partir das 4 da tarde. São os resultados, enfim, a classificação e os próximos jogos do Campeonato Paraense. Vamos falar inicialmente do que foi o confronto entre Remo e Pinheirense no sábado à tarde no Mangueirão. O Remo venceu o jogo por 2-0. Vamos ver os gols? Aí os gols da partida, no primeiro tempo em que o Remo teve muita dificuldade no início do jogo e acabou encontrando esta penalidade numa infelicidade do Wallace. A bola ia para as mãos do Adriano, ele foi fazer o corte e fez o corte, só que a bola acabou prendendo no próprio braço, pênalti marcado pelo Gustavo, sem dúvida, pênalti bem assinalado. E o Marquinhos foi para a cobrança para fazer 1-0 para o clube do Remo. O gol que deu a tranquilidade que o Remo buscava, que o Remo precisava na altura do jogo. 1-0 para o Remo. E aí o Remo voltou com uma outra articulação, com a entrada do Eduardo Ramos, um outro tipo de postura no jogo. E o próprio Eduardo, na metida de bola do Léo Rosa, perfeita como sempre, de cabeça, o Eduardo desviou para fazer 2-0 para o clube do Remo. Uma vitória importante, uma vitória que acabou consolidada por este segundo gol, mas se a gente fizer uma leitura do jogo, não foi tanto assim, né? Foi um fácil. Jogo meio se tornou um pouco matreiro, mais, né? Se tornou um pouco mais fácil para o Remo. Ao achar, como você bem mencionou aí, achar aquele gol no penal acidental, né, do Wallace. Porque até ali, se a gente observar bem a questão das chances, de quem estava mais presente, levando mais riscos, o time do Pinheirense era mais presente no ataque. O gol naquela altura, aliás, foi um duro castigo, não só para o zagueiro, né, uma infelicidade daquela, mas para o próprio Pinheirense, que vinha jogando bem, marcando muito bem. Acho que o Remo, curiosamente, não prestou atenção no que houve no primeiro jogo. No jogo da primeira fase, o Pinheirense fez a mesmíssima coisa. Adiantou marcação na hora certa, esperava o Remo sair no chutão, e esse era o principal erro do Remo, não havia toque de bola no meio, e aí a defesa ficava o tempo inteiro exposta, porque toda hora a bola voltava. O time do Pinheirense, ele recebia todos os rebotes, e o Remo não conseguia se acalmar em campo. A verdade era essa.
O Flamel, que é um jogador fundamental nisso, estava muito lá para frente, isolado. O André preocupado, André Luiz. O que está acontecendo com o time? O Henrique fez gestos, né? André, primeiros 15 minutos foram três chances. O Pinheirense não se intimidou, até porque se imaginava assim, o Pinheirense, na situação de declínio que vinha no campeonato, se imaginava assim, o Remo vai dominar o jogo, vai para cima, tomar conta. Na verdade, o Pinheirense adiantou a marcação. E o Remo não conseguiu sair. Mas aí é que tá, né, Guerreiro? Por isso é que tem aquele lance emblemático ali do André abrindo os braços e daí. O que está acontecendo aqui com o time? Hein, foram jogadas sucessivas. Qual é a tua análise desses primeiros 15 minutos? Então, a gente vem nesses inícios desses jogos que a gente vem fazendo, a gente tá muito abaixo ainda, sabe? A gente tá entrando um pouco apático, um pouco, sabe? Então a gente tem que melhorar bastante nesses 15 minutos. São os 15 minutos que podem ser 15 minutos primordiais numa partida. Se a gente não entrar ligado nesses 15 minutos... Tiveram a experiência do jogo com o Paragominas do levar 2 a 0. 2 gols muito rápido entendeu? Graças a Deus tivemos força, reação para virar. Na verdade, no Repá aconteceu isso, só que o Paysandu não fez o gol. Pressionou 5 minutos, né? Acuou o Remo, 5 minutos. Aí depois o Remo começou a se soltar. Mas esse começo foi muito preocupante, muito. Né, André? Foi, com certeza, porque a equipe do Pinheirense é uma equipe muito organizada taticamente. É uma equipe que desde o primeiro jogo a gente não entrava na defesa deles. Eles tinham uma linha de 4 que a gente não estava conseguindo entrar. Nesse jogo, eles já estavam pegando a gente lá na primeira bola, lá eles já estavam fechando ali. Então a gente encontrou uma dificuldade, mas com o andar do jogo, o campo também muito pesado. Muito pesado. O campo estava muito pesado para ambas as equipes. Antes da bola rolar, caiu. A bola ia rolar, desabou. Sabe que o nosso setor ali, né? Eu fiquei impressionado com o volume de água. Isso. Um volume de água. Estava muito pesado o campo, estava um lamoeiro danado ali na área do gol. Mas, graças a Deus, no decorrer da partida, conseguimos encaixar e conseguimos fazer um grande jogo. Antes do gol do Remo, houve um lance com o Biolay na área, em que ele já caindo, bateu e o André conseguiu defender assim meio no susto e impediu o gol. É um lance claro ali, uma das chances claras do time do Pinheirense. Mas no segundo tempo, só para complementar, né? No segundo tempo, o Eduardo Ramos realmente fez a diferença. Foi uma volta triunfal. É importante dizer isso. Porque, além do gol, ele organizou a saída de bola, ele botou a bola no chão. O que era complicado para o Remo antes, um jogo todo aos trancos e barrancos, as coisas começaram a ficar fáceis, né? A gente olha e aí começa a imaginar, puxa, mas está tranquilo, o Remo começou a jogar tranquilo. Mas a diferença está, lógico, no talento, né? No conhecimento ali da posição. E provou, neste jogo, que dá para ele jogar com o Flamel. Até porque o Flamel também cresceu muito com a entrada dele. Apareceu muito. Achou espaço. Perdeu um gol, não foi? Perdeu um gol, não. Foi uma saída muito boa do Adriano. O Adriano saiu muito bem nela. Mas o Remo perdeu várias chances, embora o Pinheirense até o final tenha ameaçado, né, com chutes de fora da área. Mas aí mudou o jogo. Para entrar na área do Remo ficou difícil e o Pinheirense começou a chutar de fora com o Daniel, que era o único que ainda chegava mais, e o Lineker, que deu um último chute perigoso e o André pegou muito bem. Eu destaquei até na jornada da clube os dois, tanto o André como o Adriano. Para mostrar, inclusive, como foi o jogo. Um jogo de muita alternativa, né? Primeiro o Pinheirense, depois o Remo. No segundo tempo, o Remo fez o segundo gol, mas o Pinheirense não se amofinou e os dois goleiros se destacaram bastante. Pois é, André, você chegou, como diria aquela música do Chico Buarque, foi chegando sorrateiro, né? Enfim, devagarinho, como diria o Martins. E hoje se consolida como um goleiro absolutamente dono da posição. Tem o Vinícius aí, que é outro bom goleiro, e a gente já pôde acompanhar, né? De repente, até você não chegava credenciado inicialmente para ser o titular, virou titular, hoje tem o respeito, o carinho da torcida, e você é um goleiro, que eu tenho até comentado muito isso, que passa uma serenidade que tranquiliza também. Impressionante como, sem espalhafatos, sem nada, sem fazer defesas mirabolantes, né? Ou pirotécnicas, né? Você mantém a sua tranquilidade e lidera
essa equipe a partir dessa sua postura. Como é que você pode avaliar? Conta um pouquinho dessa tua história. Esse sempre foi o teu estilo. Como é que é o André Luiz, goleiro profissional de futebol? Então, o André Luiz, profissional, é um cara tranquilo, como você disse. Eu tento passar no máximo de tranquilidade para os meus companheiros. Isso é muito importante, porque um time que não tem a confiança no seu goleiro lá atrás já não dá certo. Então, eu tento trabalhar no máximo ali nos treinos com o Juninho. O Juninho cobra bastante de nós, como você disse. Não tem só eu e o Vinícius, tem mais o André e o Wesley, que são ótimos goleiros. Então, quem ganha com isso é só o Clube do Remo. Com certeza, quem estiver representando lá a camisa número 1 vai estar muito bem representado. Então, estou muito feliz aqui. Tenho, graças a Deus, feito grandes partidas. Quando fui acionado, pude ajudar a minha equipe. Então, estou muito feliz. E da agora para frente, se Deus quiser, só crescendo mais ainda, porque a gente está num projeto aí, que é um projeto que eu tenho certeza que vai dar certo, guerreiro. Porque o professor Josué é um cara que vem apostando na gente. Como você diz, eu cheguei como desconhecido, como todos. Todos chegou aqui, ninguém era valorizado, ninguém era o desconhecido, era o que não servia para aquele time, aquele ali que tinha que ser emprestado, e ele deu oportunidade para todos. Então isso é muito difícil hoje no futebol. Um treinador chegar e botar o nome dele, né? Porque o Josué tem um nome hoje no futebol brasileiro. Então ele colocou o nome dele, confiou na gente, e a gente trabalha forte, foca bastante no trabalho para no jogo a gente passar toda essa confiança que ele na gente, dar essa resposta para ele e para a torcida do Clube. E para o torcedor, André, a gente sente aqui, por exemplo, as redes sociais, elas dão esse feedback, né? Você deve sentir isso, até porque eu também uso, né? O belga remista dizia, pô, tivemos que aguentar, eu não vou nem usar o termo que ele usa aqui, né? O FHC, o ano passado, e agora nós temos o André Luiz que passa a confiança. E para mim, na opinião dele, é o maior destaque desse início de trabalho do Remo. Quer dizer, um bom time, a gente usa isso até na pelada, né, Guerreiro? Que o bom time ele tem que começar por um bom goleiro, né? E o Remo, tanto o Remo como o Paysandu hoje, tem 2 grandes goleiros, tem 4 grandes goleiros, nós diríamos assim, porque os que estão no banco também, a hora que forem utilizados e a hora que precisarem ser chamados, eles vão poder ser utilizados sem Goleiro sem também sobressalto. merece ser ídolo, né? Merece ser reconhecido, merece né? ser Pô, reconhecido, joga né? no lugar que não tem grama, né? Agora verdade. tem, né? Só que agora tá bonitinho. Mas Isso, antigamente verdade. era muito crucificado por Verdade. isso, né? E aconteceu com o André algo que muda um pouco qualquer história de goleiro, jogador de linha, de qualquer jeito, mas goleiro principalmente, que foi o penal no jogo contra o Paysandu. É verdade. Isto aproxima muito dessa questão do torcedor passar a valorizar ainda mais o goleiro. A gente sabe que isto é fundamental de um lado e de outro, né? Lembra do Ronaldo, goleiro do Paysandu? Que fez história porque pegava muito pênalti contra o Remo. Principalmente contra pegando o Remo. clássico, né? E ele era idolatrado pelo torcedor por essa razão, né? Fez uma história muito bonita. E acho que o André também teve esse episódio, claro, graças à competência dele no lance, foi lá e pegou. E eu acho que aproximou mais ainda o torcedor, né? Eu queria só saber, André, se antes você já tinha tido uma experiência com um clube com uma torcida, assim, numa cidade dividida, como é o caso de Belém. Na verdade, o estado todo é dividido por essa paixão entre remistas e bicolores. Você já viveu uma experiência dessa antes? Não, é a primeira vez que eu vivo essa experiência e é uma experiência que, graças a Deus, está sendo uma experiência maravilhosa. O carinho, a receptividade do torcedor do Pará aqui, principalmente, né, do torcedor do meu clube, do Clube do Remo, nossa, é emocionante, é sem palavras, porque eu saio na rua, você vê as pessoas chegando, conversando, André, obrigado, você é o nosso paredão, você chegou na hora certa, sabe? E isso aí, cara, motiva demais a gente, motiva a gente a trabalhar mais, então estou muito feliz, sabe? Essa recíproca que eu estou tendo do torcedor, sabe? Esse carinho. Então, dizer que estou muito feliz mesmo. Agora, é aquela história, né? O André, o Vinícius foi contratado para ser o titular. Aí se contundiu às vésperas da abertura do campeonato e o André assumiu a posição e não perdeu mais. Eu queria até aproveitar o mote, Tomás, em cima dessa tua colocação. Eu tenho acompanhado o trabalho do Rogério Ceni aí, agora, como treinador de futebol, e ele está fazendo uma coisa no São Paulo que, por exemplo, na Europa se faz muito. A Roma faz isso, o Adson joga as Copas Europeias, mas não joga o campeonato italiano.
E ele está fazendo isso, Rogério, com o Sidão e com o Denis. Como é que o atleta se vê numa situação dessa? O goleiro? Haverá um revezamento. Cada jogo joga um goleiro. Como é que fica isso na cabeça do atleta, hein, André Luiz? Vai de... Igual você disse, né, Guerreiro? Vai do treinador, né? Porque eu vou te dar a minha opinião. Hoje eu estou jogando. Talvez eu ficando sem jogar numa próxima partida, eu posso estar perdendo um pouco de um ritmo. Porque goleiro é uma posição só. Se eu ficar, vamos supor, 15 dias sem um jogo, sem um negócio, eu vou perder um pouquinho. Existe essa história do reflexo? Isso, eu vou perder um tempo de bola, um tempo de bola, um reflexo, eu vou perder um pouquinho, entendeu? Não é igual o jogador de linha que ele foi poupado ali, no outro ele vai voltar, entendeu? Praticamente diferente, é diferente, entendeu? Mas vai de cada treinador. Se o treinador achar que observar igual o Rogério sempre está fazendo isso com o Sidão e com o Denis. Sabe lá se o Denis não perdeu o tempo de bola naquele gol do Se bem que ele tem perdido o tempo de bola em alguns jogos. Ontem ele saiu catando borboleta. Né? Igual o jogo que a gente teve super difícil lá na Copa Verde? Na Arena Floresta. Na Arena Floresta. Pô, o Vinícius tá o quê? Tá desde 2 meses sem jogar. 2 meses antes de... fora ano passado, vamos pro ano passado. Aí ele entra. Cara, mérito todo dele, fazer uma grande partida daquela, vinha sem ritmo de jogo. Então, tipo assim, fiquei muito feliz, entendeu? Porque tipo assim, querendo ou não, ia vir uma cobrança no Vinícius. Feliz e preocupado. A gente fala assim, a gente fala assim, eu torço... eu tenho que torcer, porque eu torço por ele, é verdade. O profissional, ele vive de estar na atividade. Lógico, e ele vai buscar o espaço dele, eu tenho que buscar. Na hora que você der um cochilo, ele vai tomar vai vir e vai tomar, é assim, futebol é assim. Então, eu vou estar torcendo por ele, ele torce por mim, mas lógico que ele vai estar buscando o espaço dele, como eu vou estar buscando o meu também. E assim... Eu tenho certeza, é como eu falo sempre, o Remo só tem a ganhar com 2 goleiros assim. E o legal de tudo, né, eu sempre volto àquela tecla do Josué sentado aqui na bancada, quando ele falou no aspecto da valorização do atleta e de jogar quem está melhor, né? O Eduardo Ramos ontem começou no banco, ele podia ser o grande estrelão, chegar, começar e tal. Aí tem até uma colocação da torcedora, e o Gerson, que é o mais catedrático aqui, pode falar a respeito a Laíde Gonçalves, né, participando, e com relação ao Flamel e o Eduardo Ramos. É o Michel Silva que está perguntando assim, se os dois podem jogar, atuar juntos. Agora há pouco, né, quando eu falava da evolução do Remo no segundo tempo, com a entrada do Eduardo Ramos, o Flamel foi um beneficiado direto por isso, porque ele passou a ter também uma função, uma preocupação exclusiva mais com o jogo lá na frente, né? Triangulações. Chegou a haver uma jogada belíssima entre ele e o Léo Rosa, que a hora que o Léo Rosa devolveu a zaga, ele devolveu já meio desequilibrado. E você estava narrando e lembrou que seria a jogada mais bonita do jogo. Verdade. Né? Uma jogada que começou lá atrás. Com o Eduardo Ramos, ele cruzou e a bola foi enfiada para o Flamengo no meio, né? Então, acho que ela, falando para a torcedora, acho que sim, há condição de ambos jogarem com bom rendimento. Aliás, no ano passado, com o Valdemar na Série C, o erro foi na avaliação do perfil do Flamel. O Flamel chegou a jogar com o Valdemar Lemos com o ponta esquerda, com missão de ir à linha de fundo. Não é o papel do Valdemar. Não é. E aí o torcedor pedia para entrar, parece que o Valdemar botava já meio de má vontade, e o Eduardo e o Flamel ficavam muito distanciados. Ontem não, os dois estavam muito próximos. Com a entrada do Jaime, que substituiu o Edgar, que não estava bem no jogo, aí o Remo ganhou uma velocidade, uma dinâmica, e aí no final a gente vai analisar a quantidade de gols perdidos dos dois lados. Claro, é culpa, né? Culpa ou falha dos finalizadores, mas é também a prova de um jogo muito bem disputado, né? Foi um jogo disputado em alta velocidade. Vamos acompanhar, então, as análises tanto do Josué Teixeira quanto do Júnior Amorim a respeito da partida de ontem. Nosso primeiro tempo foi muito ruim, a gente não conseguia encaixar a saída de bola e quando conseguia passar da linha de marcação deles, a gente errava o passe. Aí muita gente pode criar uma bengala e dizer que foi por causa do campo, pesado, escorregadio, chuva, e eu não uso isso não, nós erramos mesmo. Não tivemos equilíbrio para dominar essa bola e fazer a sequência de jogo. E aí tu paga um preço por isso. Aí o adversário teve umas bolas roubadas no nosso meio do campo e saiu em contra-ataque. Depois do pênalti a gente conseguiu ter um equilíbrio melhor, deu mais tranquilidade para a equipe.
E aí no segundo tempo nós dominamos melhor ainda, porque entrou o Eduardo, um jogador de qualidade, que segurou bem a bola por dentro e conseguiu fazer o arranque. Dei parabéns a ele. E é aquilo que eu falei, acho que foi essa semana, eu não sei. O Remo contratou o melhor reforço que tinha na janela. Todos os clubes tentaram a contratação, mas nós conseguimos ter o melhor jogador para o nosso plantel ficar até mais qualificado. Então a gente fica feliz dele ter entendido o nosso projeto, de ter comprado a ideia e de vir para trabalhar com a gente. Conseguimos marcar bem e sair com velocidade na frente. Sendo que na hora que foi criadas as oportunidades, nós não conseguimos fazer o gol. E o futebol, ele pune. Você não pode desperdiçar gol contra time grande, né? E no momento do jogo onde nós estávamos bem posicionados, houve a infelicidade do Wallace. O Wallace foi ajudar a defesa, foi dar um carrinho, a bola passou por baixo dele, parou no braço. Pênalti. E a partir daquele gol lá, o Remo começou a criar mais confiança e terminou o primeiro tempo bem. No segundo tempo eu tive que me expor. Eu tive que abrir a equipe para tentar o resultado. E o Remo começou a explorar os contra-ataques porque a gente se abriu, a gente se expôs. Precisava buscar eu Infelizmente não aconteceu. Bom, eu queria só, perfeita aí do Júnior Amorim, viu? Queria lembrar que o público ontem foi abaixo do esperado, né? Menos de 4.000 pagantes. Queria abraçar a Manuela, remista, completando 13 anos hoje e vibrando com a vitória do Remo, bem como o Ney Wagner, que na sexta-feira também fez aniversário e festejou muito a vitória do Leão Azul. Tsunami levou o terceiro amarelo, não vai jogar contra o São Raimundo, lembrando que o Remo tem o jogo quinta-feira, o jogo da volta contra o Atlético Acreano. Aliás, o Atlético Acreano começou o primeiro tempo, a sala 3-0 lá no... E o Psica fazendo gol. O Polaco também. O Marcelo Mendes está dizendo aqui, agora eu estou adquirindo confiança no time porque nós temos goleiro. E o Magnata está mandando um abraço para você. Manda um abraço para esse mão de alface aí. Será que ele tem amigo, ele? Um amigo de sempre de inimigo, não. Ontem nós tivemos também a goleada, ou a vitória, né? Porque acabou que o Castanhal fez um gol no final.